Pessoal, sejam muito bem-vindos. Sim, está começando o primeiro Stock Pickers ao vivo. O que o coronavírus não faz, né? A gente consegue, pelo menos, tirar alguns projetos que a gente sempre quis tirar do papel. Agora, cada um na sua casa, eu estou aqui na minha casa. Renatão está lá na casa dele, na mansão dele, em Massachusetts. E o Luiz Nunes, nosso primeiro convidado também, mas ele não está na casa dele, esse aí já é um gestor mais raiz, está lá direto da Porcos. Antes de apresentar nossos convidados, vamos só dar aquele tempinho para a galera ir se acomodando na sala. Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu sou o Thiago Salomão, eu sou analista aqui da Rico Investimentos e também sou apresentador do Stock Pickers, o maior podcast de ações, maior talvez, não sei se é o maior, mas certamente é um dos mais ouvidos sobre o mercado financeiro do Brasil. E a gente vai lançar uma série especial que começa nessa segunda-feira, com 6 lives do Stock Pickers sobre aprendizados em tempos de crise. A primeira live, aliás, todas elas vocês já vão receber o aviso no e-mail de vocês, conforme vocês já se inscreveram lá no stockpickers.informoney.com.br. A primeira live de hoje é sobre proteger e ganhar dinheiro em tempos de crise. Não podia chamar gestor melhor para falar disso, porque o Luiz Nunes, lá na Forcos, o fundo de ações dele conseguiu ter uma performance positiva num período em que a maioria dos fundos de ações, aliás, quase todos acompanharam o Ibovespa, que teve queda ali de quase 40%. Os fundos de ações foram juntos. O Luiz e o Chicão, toda a equipe da Forbes, conseguiu ter uma rentabilidade positiva, e isso muito por conta das proteções que o fundo utiliza. Quem ouviu o episódio de 3 semanas atrás, desculpa, pode pegar o áudio de um dos 7 gestores que ganharam dinheiro em tempos de crise. O Luiz Nunes foi um desses gestores, ele junto com o Chicão explicaram a estratégia da Porcos, e hoje ele está aqui para falar um pouquinho mais disso, para explicar para vocês como que faz para proteger a carteira nesses momentos de crise. Renatão, antes de apresentar lá o Luizão, manda aí seu salve para a galera que está acompanhando ao vivo nessa concorrida live, né? Porque hoje em dia fazer live está mais concorrido do que, sei lá, vender álcool gel agora na farmácia, né? Mas, Renatão, como é que você está, meu querido? Muito bem. Olá a todos aí do Stock Pickers. Tem 2 pandemias acontecendo, né? Do coronavírus e de lives. Tem alguém falando aí, acho que o próprio Luiz já falou, que abriu a geladeira e encontrou uma live lá dentro, né? Estamos nessa situação. Mas é o que sobrou para o mercado financeiro nesse momento, né? Fazer live. Inclusive, a gente vai fazer uma live para explicar como fazer uma live. Não, isso, podemos também. Mas agora vamos apresentar nosso convidado aí. Galera, só aqui está com vocês Luiz Nunes, da Forcos Capital. Ele já veio aqui, mas eu vou fazer aquela pergunta pertinente e que sempre fazemos na nossa abertura de Stock Pickers, ainda mais um Stock Pickers especial, para mostrar que quem sabe faz ao vivo. Então, Luizão, quem é Luiz Nunes em 30 segundos? Olá, pessoal. Boa tarde. O Luiz Nunes é o cara que está fazendo a 110ª live nas últimas 3 semanas. Essa é a número 110, de verdade. E eu sou um dos fundadores da Forcos Capital, estou no mercado financeiro desde 2009, faço parte aqui do comitê de investimentos, aí o time de gestão da Forcos, sou responsável também pelo relacionamento institucional, o time de gestão aqui capitaneado pelo Chico e junto com o Michel, e mais todos os nossos corpusenses aqui que nos ajudam. A gente é uma casa que 100% focada em equities. Estamos aí no mercado há 5 anos nessa casa, temos 13 anos de cota no time de gestão. São 13 anos batendo o Ibovespa, a gente nunca perdeu, graças a Deus, e aparentemente esse ano está indo para o mesmo caminho, se tudo der certo. O mercado sempre gosta de bater na gente quando a gente gosta para cima, mas aparentemente tudo bem. A gente é especialista aqui, talvez, em ter um fundo com muita proteção. Eu tenho aí 20 anos de gestão, principalmente na parte macro. Acho que esse kit faz muito bem aí junto com toda a experiência do Michel e do Chico na parte de equities. A gente consegue montar um portfólio ligeiramente diferente. E também, coisa que a gente já falou aí no Stock Pickers, sou faixa preta de jiu-jitsu e grande amigo dos meus sempre solícitos Thiagão, Renatão e o Mateuzinho, que não está aí também.
O Mateuzinho ele está acompanhando da casa dele, com certeza. Já está fazendo um resumo disso aqui para mandar lá para nossa turma lá no Telegram. Já estou vendo aqui que já tem 222 pessoas acompanhando. E, O que esse Luizão, para número te quem... lembra, Thiagão? 222? É. Não me lembra nada, não. Por quê? Deveria lembrar? Não sei, não me faz referência. Mas é um número meio cabalístico. Deve ser. Mas o Luizão, ele, para quem já acompanhou o Stock Pickers ou já acompanha o conteúdo que a gente gera, a Forcus ela chamou atenção no impeachment, no início do impeachment lá em março 16, na eleição do Bolsonaro e agora também nesse evento agora do coronavírus, por conta das proteções, aliás, por conta do excesso de calls e puts, ela serve tanto para proteger nos momentos de queda, como também para alavancar nos momentos de alta, né? Isso porque quando o mercado dá um grande estouro, essas proteções que vocês usam acabam potencializando o resultado. Se eu não me engano, na eleição do Bolsonaro, vocês tiveram uma rentabilidade de... 48. 48 contra 15. 48 contra 15. Contra 15. Em março de 16 foi lá para uns 70, 75, né? contra 15, 20 também, uma coisa assim. E agora, nesse começo aí, chegou um momento, a bolsa caindo aí uns 40, a gente está perto de zero em algum momento, aí teve essa crise. Mas assim, eu acho que também é bem impressionante lembrar do time, quando a gente era na outra casa, o mesmo time de gestão. Em 2008 a bolsa caiu 40, a gente caiu 4. E em 2009 a bolsa subiu 80, a gente subiu 100. Então, maravilha. É um sistema aí que a gente tem feito, que tem dado certo aí nos últimos 13, 14 anos. Então, assim, embora muita gente já conheça a Forbes, quem acompanha no Twitter, mas hoje a gente quer que você explique para a galera que hoje está consumindo esses stock pickers para ter aprendizados em tempos de crise. Conta para a gente como é que é a montagem dessas estruturas. Tentar fazer um racional mesmo, né? Primeiro a gente tem uma visão tal de mercado e aí a gente vai montando as produções. Enfim, vai contando esse passo a passo para a gente meio que entender como é que vocês montam isso. Eu acho que essa é a melhor maneira mesmo de entender como é que a gente chega lá naquele 2%. Então, vamos começar. O que é a carteira da Fortress Capital? É uma carteira de ações formada de maneira top-down, então a gente não tem um time gigantesco de analistas olhando ação por ação todo dia. A gente tem um comitê macro que faz quais são os vetores político e macroeconômicos mais importantes daquela situação que a gente está vivendo. Dado isso, quais são os vetores que vão desencadear setores, os quais a gente gosta de ter na carteira em torno de 4 a 5 setores comprados e um setor vendido. Porque a gente usa uma estratégia 130-30. Ou seja, 130% da carteira comprada, 30% vendido. Na exposição bruta de 160. Ou seja, cada R$1 que você coloca aqui na Forbes para a gente gerir, você tem exposição a R$1,6. Então, é uma casa que tem alavancagem. Mas normalmente, como a gente faz a parte comprada, 5, 6 setores, dentro desses setores a gente chama o time de analistas. Quais são as empresas que a gente vai ter dentro desses setores? Vou te dar um exemplo. Logo depois da eleição, a gente gostava do setor bancário. Mas quais são os bancos? A gente não faz equal weight, né? A gente não pega 4, 5 bancos e põe o mesmo peso. A gente escolhe quais a gente julga melhor dado aquele momento. E aí, como é que a gente chegou à conclusão que não só o setor bancário per se, ele ia se desempenhar bem, mas também a parte dele ser a parte de desestatização, melhoria de gestão, melhoria de governança também seria um ponto relevante. Então, o que a gente fez? Pesou um pouquinho mais a mão do Banco do Brasil, que acabou sendo um play que funcionou. Então, isso para dizer como é que funciona a montagem da carteira longa. 4, 5 setores, 4, 5 empresas por setor, então é normal, faz parte da estratégia ter 25, 30 ações compradas. Mas não é ação demais? Não, porque os nossos calls não são calls por single names, por ações, são calls por setores. Eventualmente, tem ações que a gente classifica em 2 setores. Por exemplo, eu vou dando os exemplos do que a gente fez. Paranapanema. Paranapanema é uma empresa
que já foi tanta coisa, já fez tanta pivotagem, porque é uma empresa bem antiga no mercado, mas no momento, o que ela faz? Ela tem como matéria-prima o cobre e o output dela são os caninhos de passar água quente para fazer a banheira lá de hidromassagem ou o fiozinho de eletricidade. Então, a gente tinha um call muito positivo com infraestrutura, com real estate, né, com o mercado imobiliário, e um call de que a desaceleração mundial que já estava acontecendo lá desde 2017, não sei se vocês se lembram, mas os PMIs globais estavam super fracos, isso aí ia derrubar o preço das commodities. Então, era uma ação que fazia parte de três teorias, né, três teses: a tese positiva do real estate, a tese positiva do infraestrutura e a tese negativa das commodities. Então, ela encaixava no portfólio também como um todo. Então, assim a gente monta a nossa carteira, que a gente julga que é a carteira que vai ser vencedora. Porque pensa no seguinte, são 13 anos de cota. A gente teve problemas em 2008, em 2016, 2020. Em 2018 foi simplesmente uma aceleração. Então, são 3 anos em 13 anos. A última coisa que pode ser falada sobre a Fortress é que a gente vive de eventos. A gente vive da nossa carteira long, da nossa carteira long short ali, para desempenhar bem. Outra coisa que é bem importante, a gente não faz pares de long short. Então, a gente faz a carteira long, a carteira short, e a gente busca ganhar nas duas pontas, tá? Então, agora a gente já contou como é que a gente monta a carteira base. E aí agora a gente vai entrar na parte da proteção. Então, a proteção ela só nasce com a carteira praticamente pronta. Porque uma vez que você tem a carteira praticamente pronta, você entende aonde que você está com suas brechas. Então, vamos começar por 2016. Dia 10 de março de 2015, é bem importante, 2015, não é 2016, nasce a Fortress Ações FIT-FIA, cota 1. E aí a gente estava naquele cenário. A Dilma tinha acabado de se reeleger, o dólar estava muito alto, não estava tão alto quanto hoje, mas talvez realmente estivesse, né? Nominalmente não. Mas era um cenário, todo mundo queria ir embora para Miami, era um cenário que o Brasil não ia dar certo, não era o cenário atual, o qual tem uma série de pessoas muito positivas com o Brasil. Aí o que aconteceu? A gente montou uma carteira que a gente apelidou aqui dentro de casa, que é a carteira do Brasil que não funciona. Então, não era aquela carteira que você fica feliz de ter ela, que é a carteira do consumo, do crédito, do real estate. Sabe a carteira que você vê o condado bombando, que você vê os shoppings cheios? Não era essa carteira. Mas a gente está aqui muito mais para... Nossa primeira função aqui é fazer com que o nosso cotista durma bem, tenha muita proteção e que rentabilize o seu patrimônio. A gente sabe, fazendo um adendo, não existe dinheiro institucional, né? Isso aí é uma das maiores falácias do mercado financeiro. Você capta com institucional, com pessoa física. Não existe o dinheiro institucional. Se você pegar o dinheiro de uma fundação, de um grande banco, de uma distribuidora, lá na ponta, aquilo ali é a poupança que alguém suou para ter e é a poupança que alguém espera ter uma vida melhor no futuro. Você sempre precisa cuidar daquele dinheiro como sendo a poupança de alguém. Então, aqui na Fortress, a gente sempre busca a preservação de capital. Então, a gente montou aquela carteira triste, que é a carteira que se beneficia com dólar alto, com os spreads bancários gigantescos. Então, era uma carteira Klabin, Suzano, Embraer, e não tinha nada das empresas bacanas, né? Então, de março a 15, de março de 15 a dezembro 15, a bolsa caiu mais ou menos 10% e a gente subiu 5%. Então, foi uma posição vencedora. Mas a gente, no primeiro dia, a gente absolutamente nunca trabalha sem proteção. 100% do tempo que a Fortress está com a carteira montada, está com o mercado aberto, a gente tem proteção, tá? Então, o que acontece? Naquele momento a gente falou assim, qual é o nosso risco? Porque a gente não acredita que a melhor maneira de você sempre proteger sua carteira é você comprar put do mesmo instrumento. Tem uma série de estudos que sempre que eu posto no Twitter, alguma coisa assim, sobre nossas proteções via put, vem alguém e fala, fulano de tal fez um estudo que se você comprar S&P e comprar put, você nunca vai ter dinheiro. Claro, se você comprar puts at the money, né? O que significa at the money? A put naquele mesmo preço, ela é tão cara que você vai consumir todo o seu dinheiro. Então, a gente compra sempre as nossas proteções, puts ou calls. 95% das proteções são puts, que é contra o mercado caindo. E a gente já vai entrar na teoria do porquê que fazer short com opção é melhor do que fazer short com aluguel.
e fazer long com aluguel, às vezes, é melhor. Mas a gente já vai entrar nessa... que é uma tecnicidade estatística. Então, aí a gente vai lá e chega nesse momento que a gente tem essa carteira a carteira do Brasil que não funciona, e o nosso medo é, pô, o que essa carteira pode dar errado? Como é que a gente pode perder dinheiro do cotista? O que pode dar errado? Aí a resposta é péssima, né? Porque a carteira vai dar errada se o Brasil der certo. Então, o que quer dizer o Brasil dar certo naquele momento? Depois de tudo que a Dilma tinha feito, a gente tinha tido aí, acho que 14 e 15, foram 2 anos de deflação, de PIB negativo, e a inflação rasgou. Então, o PIB teve retração de PIB com inflação rasgando. Não sei se foi 14, 15 ou 15, 16, acho que foi 14, 15. Isso mostra não só porque existe a inflação boa, né, a inflação do país desenvolvido, que nada mais é do que um excesso de demanda, uma atividade alta, e também existe a inflação ruim, que é a inflação, às vezes, do país subdesenvolvido, que é a inflação por falta de confiança no Banco Central, de que ele vai conseguir ter uma manutenção da política monetária, e também uma inflação por desvalorização cambial e por não certeza de que ele vai conseguir honrar seus pagamentos de dívida. Então, dito tudo isso, a gente falou assim, o nosso maior risco aqui é o Brasil dar certo. Então, se o PT sair, provavelmente a gente vai ter um problema na nossa carteira, porque a nossa carteira é a carteira do Brasil que dá errado. Isso, assim, a gente está falando 10 de março de 2015, abriu o fundo, já estava com as posições montadas. Como é que a gente protege disso? Tinha até uma piadinha, naquele tempo não existia ainda o FinTwit, né, o Twitter e tudo mais, mas se existisse, essa piada ia ter rolado lá, que era o seguinte: chance da Dilma renunciar, baixíssima. Chance da Dilma sofrer o impeachment, baixíssima. Chance da Dilma terminar o mandato, baixíssimo. Então dava uma referência circular, você não sabia o que ia acontecer. Então a gente quer proteger a carteira contra uma melhoria do mercado. Como é que você faz isso? Provavelmente com calls. Legal. O que mais sofre nesse período? Foram os saques às empresas estatais, né? Petrobras, uma delas. E sim, a Petrobras, que é uma empresa que tem auditoria, tem fundos gringos que investem. Você imagina as subsidiárias, né? As empresas que eram de capital sendo fechado, então são as empresas que estão sendo vendidas agora nessas privatizações brancas que estão acontecendo sem que elas não precisam passar pelo Congresso. Aí a gente falou assim, tá, as estatais provavelmente vão bombar, mas quais estatais? A gente fez um esforço aqui mental e a gente lembrou que 6 meses atrás, no período eleitoral, o avião do Eduardo Campos caiu. E quando o avião do Eduardo Campos caiu, a Marina subiu muito nas pesquisas. Foi o momento de que a população sentiu mais ou menos que o PT poderia sair do governo, que realmente quem poderia ser o novo presidente seria a Marina Silva. E a gente falou, cara, como é que os ativos se desempenharam? A gente percebeu que as estatais andaram, mas nenhuma delas andou tanto quanto o Petrobras e o Banco do Brasil. Então, o que a gente fez? Vamos montar uma carteira de proteção completamente heterodoxa. O padrão é proteção put. A gente vai montar um padrão proteção call. Então, a gente foi lá e comprou uma cesta de opções de várias estatais, mas com ênfase total em Petrobras e Banco do Brasil. Então, relembrando, como é que monta a proteção que você vai ter? Primeiro, ter em mente, proteção é um seguro do carro. O bom é que essa proteção morra, você não bata o carro e ela não funciona. Então, ela tem que ser barata. Então, você vai identificar quais são os vetores de perigo e buscar as proteções mais baratas. A gente fez uma carteira que se desempenharia muito bem com o Brasil daquele jeito que ele estava. E fez uma proteção caso tudo acontecesse. Pô, Luiz, mas a proteção quanto perto é? Normalmente essa proteção tem delta 10. Delta seria o equivalente em patrimônio. Tá, legal. O que quer dizer isso? Normalmente, por estatística, delta 10 você estar mais ou menos entre 12% e 15% abaixo do seu strike. Então, as nossas opções têm, em média, de 3 a 6 meses. A gente compra mais ou menos 1,5 do patrimônio. Então, rola umas 3 vezes e meia. Faz parte da Fortress Ações Fixia, faz parte da estratégia da Fortress a gente gastar entre 4,5% e 5% ao ano de seguro na nossa carteira. Aquele mesmo 5% que você gasta no seu carro lá para poder andar com ele tranquilo, a gente também gasta aqui.
Por quê? Porque a gente tem uma carteira 130% comprada, 30% vendida. Então, isso aí gera uma exposição grande. Para a gente poder acelerar o carro um pouquinho mais como a gente acelera, a gente tem que ter uma proteção bem grande, tá? Por que a maioria das vezes que a gente faz o short, tanto short na parte desse 30%, que não é um short para proteger do tail risk, ou essa proteção do tail risk... Então, você terminar a começar a misturar o braço. Então, aí a gente veio carregando 2015 toda essa proteção rodando e nada aconteceu. Veio vindo, a gente bateu aí, a gente subiu 5%, a bolsa caiu 10%, a gente desperdiçou ou gastou esse prêmio, que a gente só conseguiu ter uma boa rentabilidade porque a gente tinha esse prêmio para gastar, então manteve a gente tranquilo de carregar a posição e veio rodando. Aí em março de 16, é bem importante, a gente não fez nada novo em março de 16, não teve nenhuma genialidade, não teve nenhum insider, não teve nada. A gente simplesmente veio carregando a nossa proteção. Nossa carteira é a carteira do Brasil que não funciona, protegendo contra o Brasil que funciona. Pô, mas se desse uma alteraçãozinha de 3, 4, 5%, não ia mudar nada, porque nossa proteção está lá para 10, 12% para baixo. Só que em março de 16 foi quando aconteceu aquele pandemônio que foi o vazamento da delação do Cid do Amaral, que o ministro Moro, do tempo juiz Moro, deixou vazar. Foi quando a Dilma tentou botar o Lula como ministro da Casa Civil, que teve a história do Bessias, do Tchau Querida, teve toda essa história. E aquele momento, aquela situação, mostrou que realmente a situação dela era insustentável, que a Dilma ia cair. E aquela nossa carteira de proteção entrou no preço. Só para você ter uma base, essa eu lembro bem. Banco do Brasil estava R$ 9,00. 3 dias depois estava R$ 21,00. Então, triplicou. Você imagina, a gente tinha opção disso. Obviamente, a nossa carteira, que era muito focada nas empresas mais exportadoras do Brasil, que não funcionam, foram super mal. Mas essa proteção mais que compensou. Então, teve uma aceleração e aconteceu um negócio que é estatisticamente improvável. A gente também teve um pouco de sorte ali. Foi o seguinte, normalmente, quando o mercado sobe, a volatilidade cai. Você pode olhar o VIX aí agora. A Bolsa Americana está caindo muito e o VIX, que tem uma média de 17, 18 historicamente, chegou a rodar em torno de 9, 10, 12, está 80. Agora já deu uma baixada, mas chegou a bater 80. Chegou nos níveis da crise de 2008. Então, a gente teve a nossa proteção mais do que funcionou. Então, dali para frente, o que acontece muito? Quando engorda muito, aquilo ali dá um caixa para a gente trocar a carteira. Porque dali para frente a gente entendeu que não seria mais aquele tipo de presidencialismo que a gente estava vivendo até então. E aí a gente conseguiu pegar um pouco daquele caixa, queimar, né, e usar para trocar a carteira, que é uma carteira muito mais positiva, muito mais construtiva, que foi a carteira praticamente a mesma carteira que a gente usou até 2 semanas atrás, tá? Que é a carteira positiva com o Brasil e tudo mais. Aí, mudando para... Só para... Legal que agora você já veio para cá, porque eu achei que ficou bem legal a explicação, porque em 2016 vocês tinham uma carteira para o Brasil que não ia dar certo, que era o que parecia, mas tinha proteções para caso o Brasil desse certo. E essas proteções, como você falou, que usa o mercado de opções, as calls são opções de compra, put, opção de venda. Para quem não entende muito de opções, de maneira bem simples, você tem o direito de comprar uma ação a um preço específico numa data pré-determinada, isso é a call, e a put é a mesma coisa, mas para vender. Caso você não saiba nada de opção, o importante aqui para você entender é que quanto mais o mercado subir, mais essa call que está fora do dinheiro ali se valoriza, e quanto mais o mercado cair, mais a put se valoriza. Por isso que acaba sendo a proteção. Então, vindo para cá, para 2020, dá para dizer que se em 2016 a estratégia foi Brasil não vai dar certo, vou montar uma carteira que o Brasil, caso que não vai dar certo, mas com proteções para caso dê certo. E agora era exatamente o oposto. Você tinha uma carteira para caso o Brasil desse certo, mas tinha proteções para caso desse errado? É mais ou menos isso ou você não estava tão otimista? Conta aí, nas posições do fundo, como é que vocês estavam vendo o mercado? Aí entrou o Temer, né? Aí veio o Temer. A gente focou a carteira muito na parte de estatais,
na parte de bancos, na parte da retomada econômica. Tá? Então, elas são um tipo de ação e uns setores de ação que são muito correlacionados com o Ibovespa, são as large caps. Então, a gente acreditava muito no Brasil, mas acreditava na metade da bolsa mais focada no pedaço de large caps, porque também o mundo como um todo estava indo bem até então. A gente está falando aí de 2016, então o mundo estava crescendo, então a gente estava o Trump está acabando de ser eleito ali, teve até um repique na bolsa, mas a gente não entendeu que ia ser nenhum grande problema, e a gente veio carregando, só que a gente imaginava que poderia ter algum problema institucional brasileiro. Então, montamos a carteira de novo, positiva, nossa carteira agora positiva para o Brasil, em large caps, principalmente, porque normalmente são que se recuperam mais rápido, é onde o gringo entra, é onde tem mais espaço para crescer, normalmente no curto prazo. Então, a gente comprou essa carteira e aí veio vindo, tá? E aí, ali em 2017, começou a ter aquele papo bem forte de reforma da Previdência. Pô, a reforma da Previdência vai ser um marco na história do Brasil. O Temer vai ser o melhor presidente da história, vai ter um busto dele em Brasília. E a gente estava comprando essa história. A gente acreditava realmente que ia dar certo, que o país ia andar. Só que a gente via que o maior medo eram as ligações ainda meio obscuras. Tinha muita coisa de lava-jato ainda, tinha muito... ainda era um grande House of Cards ali, né, com o parlamento, o legislativo, o judiciário, o executivo é um executivo transitório, aí tinha o Fora Temer, enfim, a gente entendia que o Brasil ia bem, era bom ficar comprado em Brasil, mas os principais problemas em relação ao Brasil estavam dentro do Brasil, tá? Então, como é que a gente se protegia disso? De duas maneiras. A gente comprava proteções no índice brasileiro, para puts de índice brasileiro, e a gente também carregava, muitas vezes, opções vamos supor que a gente queria ter Petrobras. Em vez de comprar papel Petrobras, a gente comprava aquele mesmo equivalente em delta, a gente comprava em opções. Para que isso? Se der errado, cair, você perde no máximo o prêmio da sua opção. Só que tem uma característica estatística que, assim, normalmente quando o mercado cai, a volatilidade aumenta. E para você precificar uma opção, aí o pessoal que está ouvindo dá uma estudada depois nas gregas, que assim, uma opção ela é composta por uma série de pequenos pedacinhos. Mas os dois principais pedaços de uma opção é o preço do ativo. A opção de Petrobras, um dos principais atributos do preço da opção de Petrobras é o preço da opção de Petrobras, é o preço da Petrobras. E o outro é a volatilidade. Então, é o quanto que aquele ativo tem de volatilidade. Normalmente, quando o preço cai muito rapidamente, a volatilidade sobe. Então, é normal você ter um ativo comprado buscando o ganho se o ativo subir, e quando ele cai, se ele cai de uma maneira muito abrupta, a opção não acompanha a queda. Então, ela te dá uma mola, te dá um range de proteção também. Como a gente é uma casa muito focada em proteção, a gente às vezes faz essa operação. Então, a gente vinha comprado em Brasil, acreditando que ia passar a reforma da Previdência, mas a gente via que o mercado estava ali precificando 80% de chance de ter uma reforma da Previdência. E a gente imaginava que estava meio esticado demais. Ainda mais Brasil, né? Que tem uma frase aí que é ou do Warren Buffett ou da Clarice Lispector, todas são, que diz que no Brasil nem o passado a gente tem certeza. E aí, então, isso é uma grande verdade. Não dá para você ficar apostando tudo, fazer uma super aposta com o dinheiro do seu cotista em algo que você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, a gente vem carregando com isso. Aí acontece o momento Joesley Day. Aí a bolsa cai, sei lá, 10%. É um dia que a gente caiu, acho que 0,80%, assim, a gente caiu quase nada. No mês a gente até subiu. Então, isso aí mostra mais uma vez o seguinte: estar sempre protegido é muito importante. Então, a gente está protegido. E aí, eu escuto bastante. Pô, Luiz, mas você estava protegido para não sair a reforma da Previdência, veio o GZD e vocês ganharam. Pô, Luiz, agora vocês estavam protegidos. Eu vou chegar aqui em 2020.
por uma indicação de um candidato de extrema esquerda, veio o coronavírus, vocês ganharam. Então é tudo só. Cara, não é nada sorte. A gente escolhe qual que é o vetor mais frágil daquela nossa carteira. O que vai ser o gatilho que vai começar aquele vetor? Aí é futurologia. O que a gente consegue fazer é a análise de aonde está a fragilidade. Então, a gente entendia que, ali em 2017, a fragilidade estava na relação institucional brasileira que ia prejudicar o mercado local. Pô, foi o Temer ser barrado na reforma da Previdência? Não, mas foi o Joesley ir lá e jogar tudo no ventilador. É a mesma ideia com um outro gatilho. Então, a gente acabou se desempenhando bem ali. 2018 eu acho um cenário bem diferente, porque 2018 o que aconteceu? A gente estava muito positivo com o mercado brasileiro. De novo, mesma carteira lá do tempo do Temer, crescimento local. O que eu achava, acho que vocês acharam, que ia começar a primeira pesquisa, um candidato de centro-direita, ou o que a gente achava que era centro-direita, né? Que hoje em dia a gente sabe que a maioria deles era esquerda ou centro-esquerda, ia se destacar, talvez um Amoedo, talvez um Alckmin, talvez um Bolsonaro, mas a gente nunca imaginava que de cara, a gente não sabia também qual era a confiabilidade das pesquisas. Acho que esse processo eleitoral de 2018 foi um grande MBA de como é que funciona a eleição de verdade, né? Para mim foi, pelo menos, assim, eu acreditava em muita coisa que hoje em dia eu sei que não dá mais para acreditar. E aí a gente vem e é Lula livre, é Haddad 50%, e o mercado não anda. Então, se você perceber, em 2018 a Bolsa subiu mais ou menos 15%, e ela subiu 15% em outubro. E a Forpus subiu 50% em 2018, e ela subiu 48% em outubro. O que vem acontecendo? A gente vem com uma posição positiva, né, comprado desse mesmo mercado que a gente estava, só que nada acontece. E aí vai chegando perto, a gente vai começando a ficar preocupado, foi um ano bem difícil, assim, acho que pessoalmente para a maioria das pessoas, que era uma situação meio on and off, né? Então aí a gente começou a trocar um pedaço da carteira com um movimento parecido com o movimento do Temer, que era proteger o cotista em relação a dar errado. Vai que o PT ganha. Pô, a chance era baixa? Sim, a chance era baixa, mas isso poderia acontecer. Então, a gente trocou um pedaço relevante da carteira ao invés de trocar os nomes, a gente manteve os nomes, só que trocou por opções, que, novamente, dava uma camada de proteção se desse alguma queda, e também, se desse certo, ele teria uma aceleração. É muito diferente. Vamos supor que você tem uma opção de Petrobras, se ela sai de 1 para 10 em 10 meses, você tem se a ação da Petrobras sai de 1 para 10 em 10 meses, você tem uma opção, ela tem um tipo de valorização. Se ela sai de 1 para 10 em 3 dias, é outro tipo de valorização. Ela dá um estilingue, que é a tal da volatilidade que eu citei previamente. Então, como operar opção? A gente, obviamente, é uma casa de ações, é uma casa que compra equity, é uma casa que é para bater o Ibovespa no longo prazo, mas como a gente usa muita proteção, e normalmente as proteções são via opções, a gente acaba tendo uma facilidade, um conhecimento bom do mecanismo. O Michel, aqui, um dos nossos sócios fundadores aqui, é um cara estatístico, faz conta, é engenheiro de foguete, essas coisas, então ele ajuda a gente bastante nessa parte de fazer conta e tudo mais. E aí a gente começou a fazer essa troca, comprou um pouco de proteção também no índice, porque assim, aquela carteira positiva de Brasil, ela corria um risco institucional local. Não adiantava nada fazer uma proteção contra o S&P, tinha que fazer a proteção contra o evento ao qual a gente estava participando. Então, a gente trocou nossas posições positivas por opções. Se desse errado, cairia menos. Eu imagino se a sua Haddad ganhasse, a bolsa ia cair quanto? A Argentina caiu 30, talvez a gente caísse 30 também. O nosso caso, a gente está com as opções, talvez a gente caísse uns 10, 15, então já daria uma proteção. Comprou um pouquinho de put ali de Ibovespa, mas fez uma camada boa de calls para ver o que aconteceria. E teve uma sacada também, a gente conseguiu perceber de maneira rápida que o Zema ia para o segundo turno. Então, assim, desses 48% que a gente subiu, um pedacinho, não tão pedacinho, um pedaço bom, foi de CEMIG, que a gente entendeu que ele iria para o segundo turno. A gente não tinha convicção que ele iria em primeiro, quase ganhando do primeiro turno, quiçá tendo ganho no primeiro turno, mas a gente conseguiu comprar opções também de CEMIG, então a gente fez um investimento ali, acreditando que
aquele portfólio, ele maximizaria o ganho no momento que se desse certo a aposta, e se desse errado, aquelas opções nos ajudariam muito. Como eu disse, como eu disse, quando você faz um short via opções, ele é melhor, porque se o mercado cai, além de você ganhar a precificação, você ganha o aumento de vol. Então, fazer short com opções é melhor. Então, aí veio o primeiro para o segundo turno, o Bolsonaro já passou bem, aí o fato dos deputados que foram ganhando, eles eram um bom indicador de qual seria a ideia do povo, e aí veio o segundo turno, tudo acabou que deu tudo certo. Então, naquele momento que acabou o segundo turno, a gente entendeu o seguinte: os problemas institucionais, obviamente vai ter ruído, como está tendo, né? Está tendo ruído do legislativo, com o executivo, enfim, toda essa parte política que a gente nem precisa entrar aqui, que está mais que saturada, mas a agenda do governo, principalmente a parte econômica, ela é de uma maneira ou outra, ela é liberal, ela é privatizante. Então, a gente entendeu que os riscos maiores ligados à nossa carteira passariam a não ser mais locais. A gente entendeu também o seguinte: daqui para frente, não sei se você se lembrar, eram momentos que os PMIs estavam muito fracos lá fora, era momento que a Bolsa Americana teve uma queda forte em dezembro de 2018. Então, a gente entendeu o seguinte: a gente não pode mais ficar dependendo da economia global. Então, como a gente, de novo, né, a gente faz a gestão top-down, então a gente primeiro vai lá e vê qual que é o cenário político macroeconômico e vai descendo para os setores, a gente precisa entender em que setor a gente está, em que momento macroeconômico a gente está inserido. Não dá, a gente entende que tem gente que faz o bottom-up de maneira fantástica, a gente tem amigos aí, assim, que dá para citar uma série deles que fazem perfeitamente, é que a gente não faz. Então, tanto que a gente acha que uma boa carteira tem ambos os estilos. Daí para frente, a gente entendeu que muito provavelmente ia melhorar a parte de consumo no Brasil, a parte de renda e a parte de crédito. Então, os juros realmente iam baixar, a capacidade ociosa das empresas ia começar a voltar, ia começar a ter um pouco mais de emprego. Então, era a hora da gente escolher aquela outra metade do índice. O índice Bovespa, ele tem meio que duas metades, né? Tem uma metade mais ligada ao mundo lá fora, né? E uma metade mais ligada ao mundo local. Então, a gente entendeu que era a hora da gente ficar mais focado no mercado local. Isso lá em dezembro de 18, mais ou menos uns 15 meses atrás. Então, a gente montou uma carteira muito focada em real estate, que é mercado imobiliário, a parte de saneamento básico, toda a parte mais ligada à infraestrutura, consumo, crédito. Então, era muito ligada à economia local e tudo que ia se desenvolver, né, parte de energia. E a gente não gostava do que dependia muito lá de fora, que é principalmente as commodities, com exceção, obviamente, das commodities agrícolas, né, que a gente entende que o Brasil tem uma competitividade absoluta aí, e a gente vê Petrobras especificamente como um bicho meio que sem pai nem mãe ali na parte de setores, porque é uma empresa que foi saqueada por tanto tempo que a gente não dá para você fazer uma boa análise de Petrobras antes de você ter alguns anos com dados mais limpos da empresa. Então, basicamente, a nossa carteira era comprada no mercado local, tá? Utilidade pública, industrials, real estate, consumo. A parte de consumo a gente gostava também que tivesse um link com real estate, por exemplo, Duratex, Porto Belo, que são uma parte de revestimento, né? Também um azulejo, nada mais é do que um pedaço de lama com um pedaço de barro com gás, né? E aí está tendo um programa do governo para reduzir o custo de gás. Então, a gente montou essa carteira ligada ao mercado local, a parte short ligada ao mercado externo, e a gente entendia que isso aí era o que estava funcionando. Aonde está o risco? Aí, de novo, aonde está o risco dessa carteira? A gente estava vendo já que lá fora estava tendo claríssimos sinais de desempenho inferior da economia como um todo, né, da economia global. Mas os ativos financeiros, liderados sempre pela Bolsa-Mãe, né, que é o S&P, continuavam nos seus highs. E a gente lembrou que um ano antes o S&P tinha começado, o Fed tinha começado a subir juros,
para segurar o câmbio. Então, mesmo que o S&P subindo juros, a gente não estava vendo apreciação do dólar, a gente não estava vendo entrada de dinheiro, tanto que foi quando o Bitcoin bateu lá $20 mil, a gente viu uma série de ativos reais subindo, a gente percebeu que o mundo não estava querendo mais a dívida americana. Nesse momento, acontece algo que só o futuro vai dizer se foi uma genialidade ou a maior sorte da história. Começa-se a guerra comercial. Os Estados Unidos começam uma guerra comercial com China e mundo como um todo, mas principalmente uma guerra comercial com a China. E isso... Ô, Luizão, só para avisar, se a gente já puder chegar em 2020, porque senão a gente não vai conseguir ter tempo de abrir para pergunta. Já estamos em 2020. Para chegar na carteira... Está na guerra comercial já. Já estou ansioso com o que tinha na carteira para esse ano. Vai lá. Aí começa a guerra comercial. Qual que é o problema da guerra comercial? Os Estados Unidos põem taxa na China. Como é que a China se defende? Desvalorizando o preço dos produtos dela. Se ela desvalorizar, o Brasil, todo mundo valoriza. Isso fez com que a moeda americana ficasse artificialmente sólida, né? Ninguém queria baixar a sua moeda em relação aos Estados Unidos de medo da China. Nesse momento, a gente entende o seguinte: realmente, a carteira do mercado local é a que a gente quer carregar, porém, a gente está com um perigo gigantesco. Os ativos de risco americanos estão sendo segurados de maneira artificial. Então, vamos montar uma proteção. Ou seja, logo em dezembro de 2018, a gente começa a montar uma proteção que ela é basicamente puts de S&P. Eventualmente, a gente botava um pouquinho de acordo com o preço, porque assim, é bem importante. Você vê o vetor de risco e escolhe o mecanismo através do preço. O VIX, né, o índice que é a volatilidade do S&P, baixíssimo. A gente começou a comprar uma quantidade gigantesca de opções de S&P. De novo, dezembro de 2018, a um preço muito baixo. Então, de novo, com prazo de 3 a 6 meses, delta 10, que dá uns 13 a 18% de diferença, e lá, desde dezembro de 2018, a gente vem rolando essa carteira. Então, em 2018, a bolsa aqui subiu, sei lá, acho que 18 subiu 30, a gente subiu 50, aí 2019 não teve nenhum evento, a gente veio pagando essa conta, short S&P, né, put de S&P, a bolsa subiu 15, talvez, a gente subiu 60, uma coisa assim, sei que a gente subiu 60, e aí a gente vem pagando esse custo, até que chega agora, o nosso medo começou a ficar mais claro, que tinha uma chance muito grande da indicação pelo Partido Democrata de um candidato de extrema esquerda, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, e a gente imaginava que isso seria o trigger que ia fazer com que aqueles ativos de risco americanos que estavam sendo mantidos quase que de maneira artificial nos seus highs, graças à injeção insana de dinheiro esses QEs, né, esse quantitative easing, mesmo os brancos que ele fazia sem avisar, e os juros baixíssimos, então a gente estava com muito medo disso. E aí no carnaval, ali sexta-feira de carnaval, surge o Corona Oil, né, que foi a acumulação do coronavírus com a guerra do óleo ali. Quarta-feira, depois de carnaval, a gente chega aqui, a bolsa já cai 7, a gente com essas proteções a gente subiu 3, e aí acontece, mas vocês sabiam que ia ter o coronavírus? Não. Então vocês se protegeram por sorte? Não, a gente sabia a gente julgava que o vetor mais frágil dos ativos mundiais eram os ativos de risco americano, a gente estava protegido lá. Então chegamos a 2020 e é assim que a gente pode fazer perguntas. Que maravilha, Luizão. Primeiro, parabéns aí, eu sou muito fã da estratégia de vocês. O Braga tem uma frase para isso que você acabou de dizer, né? Você não compra proteção para se proteger do que você está vendo. Você compra para se proteger do que não está vendo, né? E Perfeito. É muito... Porque se o evento está todo mundo olhando, ele não vai causar o impacto de surpresa que a gente viu tanto com a guerra de preço de petróleo como dos próprios efeitos do coronavírus. Primeiro, uma pergunta mais técnica. Vou só pedir para, como a gente está com o tempo contado, responder rapidinho para o Renatão também poder perguntar. A minha pergunta mais técnica é, primeiro, sobre as posições. Quanto que mais ou menos era da posição essas puts de S&P?
e para mostrar, né, o quanto que, apesar da queda da bolsa, você conseguiu ganhar. Em cima disso, acho que é bom explicar, né, o investidor pessoa física, o cara que está lá na casa dele, no home broker, ele consegue fazer essas proteções? Ou isso é um negócio que muito investidor institucional, gestor de fundo, de fato, que consegue ter acesso a isso? E, bom, responde essas duas aí, depois eu guardo a outra para o Renato. Primeiro é o seguinte, a quantidade. A gente sempre mira em torno de 1,5% a 2% do patrimônio, tá? Isso dá 10% mais ou menos de delta, né? Lá fora. Obviamente que no meio do caminho, se o ativo vai variando, isso aí pode subir um pouco, a gente vende, se cai um pouco, a gente compra mais. Então, assim, a gente é uma coisa super dinâmica, mas o nosso objetivo é ter sempre 2% da carteira com delta ali em torno de 10%, ou seja, bem longe do preço. Às vezes o S&P ela cai 3%, 4%, 5%, aquele delta sobe para 20%. O que a gente aproveita? Vende metade daquilo ali e compra opções lá um pouco mais para baixo. Então, a gente vai fazendo de maneira dinâmica. Então, a resposta é em torno de 2% do patrimônio que a gente carrega com delta perto de 10%, ou seja, mais ou menos uns 12% a 15% longe do strike, e a gente gasta todo ano em torno de 4,5% a 5% disso aí. Puta, o investidor pessoal física dá para fazer isso? Dá. Mas qual que é o problema? Tem até na B3 o S&P aí para ser negociado, só que você vai pagar um spread gigantesco, não tem data, né? Então você vai comprar a opção de... o S&P tá caro. A gente rolou o S&P caro de dezembro de 18, um ano inteiro até dezembro de 19, mais quase meio ano até agora. Então, a gente está falando aí de 14, 15 meses, poderia, assim, custar muito caro na carteira de uma pessoa física que realmente, assim, mataria o custo dela. Ela tem custos transacionais que a gente não tem, né? Que a gente, por ser institucional, tem acessos e negociações melhores. Então, assim, você nem me perguntou isso, mas tá com medo de que sua bolsa aqui no Brasil caia porque por causa de alguma coisa lá fora, tenha um pouco menos de bolsa ou, no limite, compre proteção aqui, porque a sua bolsa vai cair vai ser aqui. Você não precisa se proteger lá fora igual a gente, que tem acesso total. Então, tenta sempre simplificar, que é uma coisa que a gente faz aqui. Mas você faz aí um collar, straddle, double wedding cake, com tipo esse monte de coisa de opção. Cara, a gente não faz. A gente compra opção seca de compra e de venda, porque a gente já passou várias vezes de fazer estruturas mais complexas com opção. Quando você não compra num pacote, às vezes você pode comprar, né, via, sei lá, COI ou via qualquer estrutura que você compra pronto. Mas se você monta uma estrutura, normalmente na hora do estresse, você ganhou dinheiro, você precisa zerar, sempre falta uma ponta. A gente não gosta. A gente compra a opção seca. A gente acha que a pessoa física não deveria tentar fazer isso, tenta se proteger ficando menor e tendo caixa. E acho que era essa a pergunta. Ô, Luiz, você falou aí de dois momentos bastante diferentes, né? Três, na verdade, né? Dois deles, eles são coisas políticas, né, que aconteceram com o Brasil, e esse terceiro de agora é uma coisa muito mais aleatória, se der que dá para dizer assim. Qual é que é a diferença na hora de operar a proteção com coisas assim? Porque o ambiente político ele vai dando alguns sinais de que estão mudando, né? O que aconteceu agora, os sinais até começaram a acontecer, mas eles demoraram para ser percebidos pelo mercado, e ainda assim foi muito rápido, né? Como é que é a diferença de operar essas duas coisas, né? Esses dois tipos de cisne negro, se é que dá para dizer assim. A gente tem uma característica bem nossa aqui, que, isso é a nossa novela. Assim, a gente meio que só fala disso, só pensa nisso. Então, isso facilita um pouco. A gente está sempre se desafiando aqui, eu, Francisco. O Francisco cara, é uma mente, assim, completamente fora da curva. E eu tenho Aliás, deixa eu agradecer publicamente aqui você ter convencido o Francisco a dar um áudio ali, que eu sei que o rapaz é recluso. Então, para ele ter falado com a gente ali naquele Stock Pickers, foi uma honra para a gente. Foi para eu poder dividir aquilo ali com ele também é uma honra, cara. Assim, você me perguntar quem é meu ídolo no mercado financeiro, sem dúvida nenhuma é ele. Assim, uma grande vitória do mercado financeiro foi conseguir arrumar a cadeira do lado dele. Então, a gente,
o que acontece? A gente nunca tenta adivinhar quando é que vai chover, mas a gente tenta sentir as gotas antes dos outros. É isso que a gente tenta fazer. Mas, por exemplo, em todos os ambientes que aconteceram, a gente já tinha identificado de maneira anterior qual era o vetor fraco. A gente nunca sabe o gatilho. Esse é assim, eu vejo esse como o maior erro ou o maior assim, aprendizado. Quem está começando a fazer proteção, as pessoas sempre querem saber qual é o gatilho. E o gatilho é quase impossível você saber. Tenta saber qual vai ser o efeito. Então, se acontecer algo errado, que a gente não sabe qual vai ser errado, aonde está a fraqueza maior? A fraqueza maior está em tal lugar, então é ali que vai despencar primeiro. Então, assim, você pode olhar no meu Twitter, assim, umas 3 semanas antes de acontecer isso aqui, eu fiz um monte de gráficos, fiz uma thread e eu fui comparando essa crise que está acontecendo agora com a crise de 87, que lá nos Estados Unidos, né, teve inflação gigante, aí o Volcker puxou o juro para 15, aí controlou a inflação, veio de 15 para 5, mesmo patamar brasileiro, os investidores que estavam acostumados com a renda fixa queriam mais yield, foram para as ações, e aí foi criado um veículo para esses investidores, que é uma cesta de ações com muita proteção. O nome disso é o nosso famigerado hedge fund. Hoje em dia tudo é hedge fund, mas nasceu nesse momento. Naquele momento ali teve um overcrowd, né, um excesso de gente que não tinha estômago ou conhecimento na Bolsa de Valores. Vieram notícias da Ásia, a galera panicou e o mercado caiu 30% na Black Monday. É muito parecido com o que aconteceu aqui. A nossa Black Monday foi a terça-feira de carnaval. Terça, quarta-feira de carnaval. Então, muita gente na Bolsa. Dali, o fundamento não mudou. Se você olhar a questão de 2008, que teve um repique, beleza, caiu 40%, mas voltou rapidamente. A Bolsa, o S&P é uma parede, de 87 até hoje. Nunca parou de subir, porque o fundamento era aquele, o juro baixo fez com que trouxesse dinheiro para a economia real e para o investimento de risco. Que eu acho que é exatamente o que aconteceu no Brasil. Eu acho que isso aqui está dando uma limpada, uma acostumada, as pessoas estão tendo uma oportunidade. Eu tenho falado em algumas lives, é o seguinte, quando você preenche aquele formulário de suitability, aquilo ali é uma simulação. O que acontece? Você vai dormir mal se cair 30%? Não. Finalmente o cara não está nem lendo, está falando com o outro. Cara, você está passando pelo seu suitability de verdade. Se você tem X% em bolsa e você não está dormindo, você está sobrealocado. Se você está dormindo bem, você está, talvez, subalocado. Então, aproveite esse evento para fazer seu suitability, que possivelmente a bolsa, daqui para frente, por anos e anos, e semestre, vai ser o melhor investimento possível. Então, aproveite para estar bem alocado de maneira correta, e daqui para frente, eu acredito que assim, vai ser muito parecido com o que foi nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Então, agora, só para complementar aí, Luiz, então qual que passa a ser o vetor agora de risco que vocês enxergam? Ou ainda está numa transição, não existe esse vetor agora? Existe. A gente já está mudando a carteira, porque em algum momento a gente estava caindo 0 e a bolsa caindo 40. Hoje a gente está caindo 15 e a bolsa caindo 35. Então a gente consumiu quase que 20 pontos daquela nossa gordura. Por quê? A nossa carteira era muito focada no mercado interno, tá? Então a gente entende que o Banco Central fez uma barbeiragem. Não sei se ele quis jogar pro povo. Para a galera. Jogar para a galera, ou ficou com medo de alguma crítica da imprensa. Assim, a gente achou um grande erro ter cortado juros, a gente acha que deveria ter subido juros, tá? no Brasil. Então, ele importou inflação, porque ele baixou os juros. O nosso problema aqui no Brasil não é a Magazine Luiza e a Vale. Nosso problema aqui é o bar do alemão na esquina, é o PME, né? O pequeno e médio empresário, que tem 27 dias de caixa. Então, como é que eles deveriam subir juros, estancar a alta do dólar visto aí, que você reduz a inflação futura, traz investimentos, libera o compulsório de maneira mais agressiva, inunda os bancos de dinheiro e o banco vai dar crédito mais barato para esses caras. Então, o que a gente acha? O mundo como um todo agora, muito provavelmente, e principalmente nos Estados Unidos, a gente continua achando que o vetor frágil são os ativos de risco americanos, só que agora a gente já começou a ver um empinamento de curva, porque está muito baixo o juro nos Estados Unidos, vai ter um choque de demanda agora, está tendo, né? Todo mundo comprando para estocar com uma quebra de produção, né? Isso já aconteceu. Mas não está tendo, mas vai reduzir a demanda.
Tudo bem, mas ela não vai ser mais a inflação de primeiro mundo, vai ser a inflação de terceiro mundo, que é ninguém mais confia no Banco Central, né? O Powell, todo mundo sabe que ele é uma marionete do Trump. O Trump agora vai fazer de tudo para ganhar a eleição, vai gastar. Os caras chegaram ao absurdo do absurdo de dizer qual é o tamanho do QE? Infinite. O cara, ele verbalizou que o quantitative easing deles, eles estão dispostos a fazer um quantitative easing infinito. Então, assim, as bolsas americanas baixíssimas, o maior holder de bonds do mundo é a China. Assim, eu não tenho provas nem dúvidas de que a China está vendendo os bonds dele para os Estados Unidos, nesse quantitative easing, e raspando ações de empresas de commodities, que são as empresas dos ativos reais. Então, o que a gente entende hoje em dia? A nossa carteira está voltando a ser mais parecida com as large caps, que a gente entende que elas vão se beneficiar mais na parte de ativos reais com as commodities. A gente acha que vai ter, em algum momento, alta de juros no Brasil, porque vai ter que segurar a inflação futura, então os bancos tendem a se desempenhar melhor, a gente vai voltar a ter isso aí. A gente gosta de tem uma ou outra aí que a gente gosta ainda, que são de menor tamanho, mas a gente continua tendo. JHSF é uma delas, a gente continua gostando de ter, porque é uma empresa que é terrenista, com marcas bem estabelecidas. A gente queria ter empresas de seguradoras, né? Porque quando o juro sobe, essas empresas elas se dão muito bem, mas muitas delas vão sofrer graças ao plano de saúde, né? Ao coronavírus e tudo mais. Então a gente voltou a botar na carteira uma ação que a gente não tinha há anos, que é a Porto Seguro, que é uma seguradora que não tem a parte de saúde. Enfim, a gente voltou a ter uma carteira, falando em termos bem simplórios, acredito que um pedaço da nossa audiência aqui não tem tanta vivência no mercado. A gente era um pouco mais parecido com o Small 11, né? aquele ETF, e a nossa carteira agora virou um pouco mais parecido com o BOVA 11, que é as large caps. Só que a gente está com muito medo do seguinte: o mercado de bonds americanos. O mercado de bonds americano, eu não sei exatamente o tamanho dele, mas é perto de 3 PIBs americanos. É uma insanidade. E ele vai começar a ter um problema gigantesco, que a gente tem bonds aí de 30 anos pagando 1, 2, 1,5% ao ano. Você imagina se a inflação americana vai de 2 para 4. Não estou pedindo muita coisa não, tá? Não estou pedindo para 10. 2 para 4. E os Estados Unidos precisam botar os juros o juro real positivo. Tem que ir do juro de praticamente 0 para 5. Você imagina o que acontece com esses bonds? Então, assim, provavelmente os Estados Unidos vai ter que... A curva já está empinando. Existe um ETF chamado TBT, né? O Throwback Tuesday, né? Mas é o TBT, que é um ETF americano, que ele é da curva longa americana. Você vê que ele já está começando a se mover muito. Então, hoje em dia, a gente tem muita put de bonds americanos, put de preço, tá? Para o pessoal... Então, sempre que a taxa sobe, o preço cai. Então, a gente está vendo que os títulos longos vão ter um aumento de taxa por expectativa de inflação, e também, no tempo do Gustavo Franco aqui no Brasil, muitas vezes tinha que subir juro, não porque tinha inflação, e sim para rolar dívida, para você ter um estímulo que as pessoas tenham a sua dívida. Ou seja, você imagina, o trade que deu mais certo nos últimos 10 anos é que você compra dólar e compra sempre. Você ganhava no câmbio, ganhava na bolsa. Eu não estou dizendo que o trader londrino sentado lá no fundo dele vai começar a comprar real, mas o brasileiro vai trazer o real de volta, o turco vai levar a lira dele de volta, o russo vai levar o rublo, o sul-africano, o rand dele, enfim. Eu acho que tende a ter uma fuga. Obviamente, quando a gente fala fuga, a gente não está falando fuga nos níveis que acontece no Brasil, a gente está falando da maior economia do mundo. Mas a gente tende a ter uma saída de dinheiro dos Estados Unidos. Isso pode enfraquecer a moeda deles, principalmente porque eles vão ter que começar a imprimir dinheiro infinito agora para fazer esse bailout, né, para fazer essa compra de títulos deles, e ainda eles vão ter que deixar correr um pouco mais a inflação para que as taxas subam e diminua a quantidade outstanding, né, a quantidade que tem do título de juros. Então, resumo, a gente está comprado nas empresas mais large caps do Brasil, com alguma coisa do que a gente... Essa queda te dá a oportunidade de comprar empresas que você nunca imaginou que você ia conseguir nos preços que a gente conseguiu. Lá nos 65 mil pontos, a gente comprou empresas pontuais que a gente sempre gostou, mas não tinha coragem de comprar 50% mais caro. Então, a gente comprou algumas delas, mas de maneira setorial. A gente está mais nas large caps. A gente imagina que um investidor brasileiro vai preferir
pegar $1 dele, vender por R$ 5 e comprar Vale aqui a quase preço de book da empresa, que é uma empresa de economia real. Então, carteira principal ligada a large cap. A gente está fazendo um pouco de short nas empresas que se deram muito bem com o coronavírus, empresas mais ligadas a e-commerce e tudo mais, que a gente acha que vai voltar à normalidade. A parte de short a gente ainda está em construção. E o nosso hedge, né, o nosso tail risk lá hoje em dia é put de bonds. A gente tem muito medo do que dê errado dos bonds. A gente tem um pouco de calls das empresas mineradoras de ouro, tá? Isso é um pedaço um pouco menor, que é um ETF chamado GDX. Então, a gente tem calls desse ETF. E tem uma terceira subestratégia nesse hedge que a gente ainda não executou, está olhando. A gente entende que os Estados Unidos passou já do ponto de que ele precisa fazer um ajuste fiscal, né? Que vai precisar cortar custos mesmo, que é uma coisa que nenhum presidente quer. E a gente sabe que no mundo só tem guerra quando os Estados Unidos quer brigar. Então, assim, não existe uma guerra que... Não existe, é muito forte, mas existe muito pouca guerra que os Estados Unidos não participam. Então, só vai ter guerra se ele quiser. Então, se ele tiver com a corda no pescoço, provavelmente ele vai cortar a quantidade de guerras que ele vai fazer. Existe também o setor da Bolsa Americana, que é o ligado à defesa, que a gente está olhando bem de perto para ficar short nisso aí, no momento que eles anunciarem corte de verbas de uma maneira geral, e principalmente esse setor, que é um setor que não serve para nada, na verdade serve para tudo dos Estados Unidos, mas não serve para nada se você não for ter guerra. Então, esse é o grande resumo da nossa carteira atual. É aí que a gente vê o grande medo: inflação e juro longo nos Estados Unidos. Cara, sensacional. Eu tenho mais algumas perguntas, mas antes só lembrar a galera aí que muita gente já tá mandando mensagem no Instagram, perguntando do MBA de ações Stock Picking. A gente está com a lista de inscrição aberta. As vendas, o Renatão pode até falar melhor a data depois, a gente ainda não tem a data definida, mas gente, já está com a lista de inscrição aberta aí para vocês se inscreverem na próxima turma do MBA. E, Luizão, cara, uma pergunta bem simples, capciosa. Você já rebateu aqui um dos mitos de a Forpus é um fundo de evento, que ganha só nos eventos, mas não sei se vocês têm a ambição de ser um fundo muito grande, mas vocês têm alguma regra ou algum exercício de estresse interno, tipo, se o nosso patrimônio aumentar em 10 vezes, não sei quanto está o patrimônio agora, mas se ele aumentar em 10 vezes, quantas proteções a gente consegue fazer? A gente consegue ter essa mesma liquidez? A gente consegue ter posições? Existe esse exercício internamente? E a outra pergunta, que eu sei que você é amigo de muito gestor aí no mercado, cara, por que tão pouca gente tinha proteção na carteira? Né? Já que você é o homem que está sempre protegido aí, tem vários seguros aí. Você acha que o mercado estava um pouco aquela euforia que fica até um pouco difícil de explicar, mas aquilo está tudo dando tão certo que eu não tenho porque ter proteção? Como é que você viu os seus pares aí nesse momento? Boa, Thiagão. A sua primeira pergunta... Não precisa falar nomes, viu, Luiz? Não, por favor, não fale nome. Embora você seja faixa preta de jiu-jitsu, a gente não é. Então, a gente que se ferra depois. Eu acho que a primeira pergunta eu vou responder de uma série de maneiras. Se a gente tivesse um fundo que fosse só o tail risk, tá? Só aquela camada, esse fundo daria negativo, tá? Então, no longo prazo, essa única estratégia, apesar de ela dar as porradas, ela custa tão caro, 13 anos, já daria negativo. Mas, por que vocês têm? Porque a nossa carteira é uma coisa só. Então, a gente só consegue ter 130 comprado, 30 vendido, porque a gente tem esse seguro. Então, essa correlação como um todo mantém a gente vivo. Hoje em dia, a casa tem 350 milhões. A gente acredita numa métrica de risco acima de todas. A gente, obviamente, olha todas as métricas possíveis e imagináveis. A gente faz due diligence, enfim. Todo mundo que quiser ver nossas métricas de risco está aqui à disposição. Mas a gente acredita em liquidez. Então, você vê um fundo aí de $1 bilhão, que o cara vai lá e ele pede
alguém pede resgate metade do fundo, ele vai demorar 6 meses para zerar o fundo, fazendo uma ordem agressiva, e o prazo de resgate do fundo é 30 dias. Então, hoje, a gente conseguiria zerar o fundo, 100% do fundo, em 7,2 dias. Então, essa é a nossa principal métrica de risco, e o fundo vai ser fechado com 800 milhões. A gente não tem problema nenhum de contar isso para ninguém, que é onde a gente acha que a gente consegue manter o nosso mesmo nível de proteção, agilidade e a capacidade de gestão. Se um dia a gente chegar nesses 800 milhões, né, ainda falta bastante, né? Falta aí 450, essa é a conta? Exatamente, 450, precisa mais que dobrar, e aí o mercado estiver muito diferente, a gente pode repensar, mas em princípio não. Então, é um fundo de 850 milhões com essa característica. A gente está abrindo agora, em breve, já está no forno, uma previdência que vai ser só a parte longa do fundo. Se essa parte longa, a gente fez um estudo agora, ela teria uma rentabilidade ligeiramente melhor do que o atual, não depois da crise agora, né, mas até dezembro de 19, ela teria uma rentabilidade praticamente igual, mas com uma volatilidade 25% maior, porque essa proteção ajuda muito nessa volatilidade, e esse segundo fundo vai ter 500 milhões, então que é só a parte longa, e tem um distribuidor aí que está pedindo para a gente, que a gente não sabe nem se vai existir, que seria o tal do fundo institucional, que seria também um fundo só a parte longa. Então, tem esse aqui que é um fundo mais complexo, né? 130, 30, proteção e tudo mais. E aí teria o institucional, que é só a parte longa, 500 milhões, e um outro que seria a parte igualzinho o institucional, mais de previdência. Então, é isso que a gente busca. Sobre proteção. Tiagão, acho que faz parte do mandato das pessoas. Tem muita gente que vou até citar aqui um dos meus melhores amigos aí no mercado, um grande amigo, que é o Breda, que é o cara que inventou essa história da gente falar com a pessoa física e, a gente vai ter que ser grato para esse cara aí para sempre. O cara chegou quando tudo era mato. E é o seguinte, tem muita gente que é acumulador de ações, né? Acumulador de patrimônio. Então, não faz tanta diferença para ele essas quedas. A gente, aqui na Forbes, tem uma visão um pouco mais de curto prazo. Mas quem realmente quer ser sócio de grandes empresas de longo prazo, eu tenho a impressão que vê esses eventos muito mais como uma oportunidade de comprar. Como aí a gente viu a Dynamo reabrindo, acho que a Atmos reabriu, Bogari reabriu, fundos fantásticos reabriram para poder comprar mais. Então, você está vendo esses fundos grandes, mesmo esses fundos que são mais novos também estão comprando. Então, eu acho que é uma questão muito mais de mandato. E, assim, no Brasil é bem difundido esse estilo de gestão do buy and hold, né, do velho invest, que é o estilo Warren Buffett de ser. E a Bolsa entrou mais em moda, né, entrou em vigor muito mais agora nos últimos anos, que a gente estava num bull market. Então, eu acho que daqui para frente, muitos que estão tendo sucesso aí, que são a maioria deles, vão continuar nisso, mas também talvez alguns passem a colocar nas suas estratégias um pouco mais de proteção, que eles entenderam que talvez o que eles achavam que os clientes tinham de estômago talvez não tenham. Enfim, eu acho que é um processo assim de tentativa e erro que vai melhorando cada vez mais. Mas no fim das contas eu acho que é simplesmente um mandato. Acho que ninguém quebrou o mandato, todo mundo estava lá. A gente é um fundo de ações comprado em ações, e sempre que tiver a oportunidade de comprar, a gente vai comprar, e quedas vão acontecer. Eu acho que de maneira nenhuma teve maldade, isso tenho certeza que não teve maldade nenhuma, e nem ingenuidade, foi simplesmente aquele era o mandato mais fazia mais sentido naquele momento. Ô, Luiz, eu queria voltar para o Salomão, só para encerrar aqui o assunto opções. Você falou que a carteira ela é bastante variada, né? Tem muitas ações aí de vários setores. E a proteção é com opções, mas não necessariamente existe opções para tudo, né? Eu queria saber como é que esse racional, não precisa entrar em detalhes, eu acredito que até vai ser um pouco matemático demais aí, mas como é que funciona assim? Você está comprando várias ações, mas está se protegendo com opções de índice, como é que funciona essa dinâmica? E, assim, qual a complicação dessa receita e qual é o risco que vocês correm aí fazendo isso? Se é que eu entendi corretamente a estratégia, né? Eu acho que é o seguinte, a gente primeiro, tudo nasce do macro, né? A gente fala assim,
o primeiro output do macro é super simples, que assim, vou falar aqui agora do carteira anterior. O que é bom? O que a gente quer ficar comprado? Tudo que é ligado à economia local. Economia local vai ter aumento de emprego, vai ter aumento de crédito, vai ter redução de Selic. Então, economia local é bacana, legal. Qual parte da economia local? Aí a gente começa a decorar, a parte de real estate faz muito sentido, porque é tanto renda quanto crédito. Legal. Consumo também. Tem um lance de ser consumo junto com real estate. E aí a gente monta essa carteira baseada na nossa tese de que a economia local vai funcionar. Aí a gente fala, a economia lá fora não vai funcionar tão bem. Quais são as empresas que dependem tanto? Provavelmente as exportadoras de commodities. A gente faz aquele basket e montou-se o basket. Tudo bem. O que poderia derrubar isso aqui? De novo, uma queda de 5%, 10%, isso pode acontecer, ações, como dizem lá em Sorocaba, vareia, não tem jeito, né? Renda variável vareia, não dá para achar que é só para cima. Mas aonde está o vetor principal? Aonde está o maior risco? Como lá no tempo da Dilma, o maior risco era um risco institucional que derrubaria as ações internamente, a gente foi buscar uma proteção. Então a gente primeiro identifica aonde está o risco. Depois a gente vai ver qual que é o mecanismo mais barato, o mais possível. Os ativos de risco americano estão overpriced. Por quê? Porque eles estão com excesso de liquidez, está sendo empurrado pelo Trump. Qual que é o primeiro mecanismo que se desempenharia? Vamos supor que naquele momento, por algum motivo, o VIX tivesse 40. A gente não ia fazer as proteções no S&P. A gente provavelmente ia pegar algumas ações que a gente estava vendo que se beneficiariam muito mais com aqueles erros, né, com aqueles estímulos que estavam sendo aplicados e shortear essas ações. Por exemplo, não sei, parte de consumo, a parte de real estate deles lá fora, que estavam sendo totalmente artificialmente mantidas altas, mas como o índice como um todo estava barato shortear, então a gente shorteou o índice. Então, a gente nunca pensa os nossos cases não são nomes, os nossos cases são setores e situações macroeconômicas. Então, era uma situação macroeconômica positiva para o Brasil interno, uma situação macroeconômica negativa para os exportadores internos e um medo global através de ativos de risco americano artificialmente mantidos nos seus all-time highs, principalmente por uma busca de reeleição do governo atual americano. Então, para finalizar aqui a live, que já está com quase 900 pessoas aqui no YouTube, mas quero finalizar com uma pergunta que veio do seu amigo Matheus Soares, que está acompanhando. Aliás, galera, o Mateuzinho, ele e o Colasso estão lá montando o resumo desse programa aqui para mandar lá na nossa lista no Telegram. Quem não é da lista do Telegram, cara, está perdendo, está crescendo mais que small cap no bull market. O Mateuzinho, o Luizão, ele queria saber mais a sua visão sobre a inflação americana aqui em alguma conversa recente. Eu sei que você já falou disso, mas acho que seria legal deixar bem claro, né, essa visão de que a inflação nos Estados Unidos pode ser um grande risco aí a vir adiante. Você pode explicar melhor essa visão macro aí, né, já que está muito mais na sua praia também? Sim. Hoje em dia, o juro lá é zero praticamente, né? E juro zero a gente sabe que é uma coisa que não funciona. Juro zero, ele serve como importador de inflação futura, né? Isso aí é claro. A gente tem também lá nos Estados Unidos um Fed, o presidente do Fed, o Powell, que ele é um cara claramente fraco, ele é um cara que é manipulado pelo Trump e não está fazendo o que a economia precisa, e sim está fazendo o que precisa ser feito para o Trump se reeleger. Então, nesse momento, a gente está tendo um cenário com uma dívida colossal nos Estados Unidos, pagando um juro baixíssimo, numa economia que não está crescendo. Então, assim, é muito perigoso a gente ter uma série de... A inflação, ela muitas vezes acontece com uma série de pequenos pontos. Ponto 1, excesso de juro baixo agora.
isso aí pode gerar inflação no futuro. Ponto 2, dívida muito, muito, muito grande, você pode começar a gerar desconfiança sobre o pagamento, você pode começar a imaginar que vai ter uma saída de dinheiro de lá, né? Que a maioria do dinheiro de lá é o dinheiro chinês, que é o dinheiro que é o maior holder de treasuries. Então começa a sair o dinheiro de lá, quando sai o dinheiro, começa a entrar dólar. Se o dólar enfraquece, começa a ter uma queda do dólar, isso é altamente inflacionário para os Estados Unidos. E o grande problema da parte da inflação é que não é que nem no Brasil. No Brasil a gente está acostumado, puta, a inflação está 1, a inflação está 5. O cara segue a vida, não tem nenhum problema. Inflação 1 com 5. É que lá a inflação é 1, é um cenário. A inflação é 2, assim, chega a ser uma catástrofe, porque a gente tem juros, tem títulos de 30 anos aí pagando 0, pagando meio. Então, um pouquinho de inflação que fizesse com que o Fed tivesse que puxar os juros para o juro real, né? Hoje em dia é 0 com 0,25 o juro. A inflação, não sei exatamente quanto é que é, vamos imaginar que seja 1. Cara, se essa quebra, porque está tendo uma quebra de produção agora clara e está tendo uma explosão de consumo por armazenagem. Se isso aí dá um número de inflação, sai amanhã aí, amanhã, depois da manhã, um número de inflação ligeiramente acima, você já começa a ter certeza de que o seu fornecedor vai subir o preço, você antecipa e aumenta o preço para o seu consumidor final. Isso aí gera eu tenho medo de usar os termos que a gente usava no Brasil e as pessoas imaginarem que seja a mesma magnitude, mas você começa a gerar uma indexação da inflação, da economia, que é simplesmente você continuar aumentando o preço, esperando que o seu fornecedor aumente o preço. De novo, a gente não está falando de ter inflação de 10%, 15%, 20% igual teve no Brasil, mas se sair simplesmente de 1, mais ou menos, para 2, 2,5%, você vai ter que puxar o juro de 0 para 3%, isso seria uma quebradeira, porque os bonds, imagina um bond de 30 anos, por duration, ele deve ter uns 17 anos de duration. Ele está pagando 1%. Se ele vai pagar de 1% para 5%, dá 4%. 4 vezes 17, eu nem sei quanto é que vai dar isso. Vai dar 70%. Ele vai perder 70% do valor aquele bond. Então, só por duration. Então, você imagina, é um mercado insano e é um mercado líquido. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, a gente pode vir a ter um problema com os fundos de crédito aí no Brasil. Não sei, não acompanho esse mercado. Mas é um mercado tão ilíquido que dá tempo de você ir se ajustando. Lá esse mercado de bonds ele é tão líquido, se você tiver um aumento de 4% num bond, vamos fazer com 15 anos de duration para ficar mais fácil, 4 vezes 15 vai dar 60. Vai ter 60% de queda do preço. Hoje você tem um título que vale 100, amanhã você acorda com um título que vale 40. Então, essa pequena inflação pode ser o estopim de uma corrida por juros e esse TBT, que é aí a curva longa, ser um negócio muito, muito, muito perigoso e aumentar muito a exposição. E o governo, ele pode falar assim, eu preciso bail-out, eu preciso comprar esses títulos. Então, ele pode deixar correr um pouco da inflação para esses títulos realmente aumentarem o preço, que assim, se aumenta o juro na média aí, uns 3%, 4%, a dívida corporativa cai uns 30%. Caindo 30%, fica muito mais fácil o governo imprimir dinheiro e comprar um pedaço relevante do outstanding para acalmar a crise dos bonds. Então, é aí que entra o problema da inflação. Ela precisa ser muito pequena para gerar um problema muito grande. Legal. Muito bom. Renatão, vamos traduzir aí o que é duration, Salomão, para o pessoal. O duration é o tempo que o investidor demora para ter o capital de volta depois que ele compra um título. Estou falando certo? Desculpa, é isso mesmo. É isso aí. A gente faz uma tecla SAP aqui, porque precisa... Agora no dia a dia. Tá no dia a dia, dia a dia do mercado financeiro. Foi bom. Eu pensei que você ia falar que duration era duração em inglês, então tá excelente, já tá no progresso. Luizão, porra, o papo tá muito bom, cara, mas a gente vai ter que partir para as nossas considerações finais. Então, só para resumir, cara, você falou uma frase que eu gostei muito, que da proteção, que você se protege não do evento, mas da intensidade. Como é que foi? Você falou um negócio muito poético. Né? A gente tenta sempre
saber aonde está a fragilidade do mercado, qual vai ser o evento que vai fazer com que aquela fragilidade se torne uma desgraça, se torne um problema, isso aí é impossível de saber. Mas buscar aonde está a fragilidade da situação é menos difícil de você imaginar. Hoje, a fragilidade do mundo é uma potencial inflação nos Estados Unidos. O que vai lançar isso, só Deus sabe. Mas, provavelmente, o problema vai ser a inflação americana. Você se protege do vetor e não do gatilho, né? Perfeito. Teve uma outra frase que eu anotei aqui, que eu também achei muito boa, que é essa vai ser atribuída a Clarice Lispector no futuro, que é assim, não existe dinheiro institucional lá na ponta, é sempre a poupança que alguém fez. Isso aí que eu achei, dá para falar que foi da Clarice aí no futuro. Bonita frase mesmo. Cena também. Pode ser quem? Pode ser atribuída a Clarice Lispector no futuro, essa daí. Do Senna também. Pessoal, cara, eu queria agradecer pra caralho o francês, pelo convite. O francês a gente entendeu. Em casa pode, no home office pode. É sempre um prazerzaço estar aqui com vocês, ter feito parte aí do começo dos Stock Pickers, que nada mais era que um monte de louco falando de um assunto chato e uma galera querendo ouvir e ver isso aí crescendo, virando uma comunidade. Não mudou muito, só ficou maior, né? Mas virou Woodstock, né? Deixou de ser aquela loucura no quintal e virou Woodstock. E aí uma galera, e aí o desenvolvimento disso, desse MBA que vocês fazem aí, que isso propicia conhecimento para o pessoal que está querendo entrar no mercado financeiro, que para mim, que estou aqui, cheguei quando era tudo mato também, né? Estou aqui desde 99, é um prazerzaço, assim, ver a galera prestar atenção nesse assunto chato que a gente tem, né? Porque no fim das contas é um assunto chato que está na moda, né? O pessoal gosta de ouvir. Então, assim, eu, acima de tudo, queria agradecer muito vocês pelo convite e pela dedicação que vocês têm, não só pelo programa, mas também pela nossa profissão. Luizão, a gente que agradece. Acho que o Stock Picker só é o que é porque tem pessoas como você que ajudam pra caramba, não só com a disponibilidade, mas principalmente com o conhecimento e a humildade de passar esses ensinamentos. Acho que o pessoal aprendeu muito nessa primeira de 6 aulas de aprendizados da crise. Como o Luiz falou, a gente também tem o nosso MBA, que já está com a lista de espera já está aberta, as inscrições devem ser anunciadas em breve, mas vocês já podem se inscrever para não perder. Deixar aliás, um recadinho final aí disso. Quem quiser acompanhar as lives, receber nos e-mails aí tudo que a gente vai fazer, é só entrar lá no stockpickers.infomoney.com.br. Quem deixar o e-mail lá também já está na lista de espera do nosso MBA e já vai receber todos os avisos de todas as lives aí. Muita gente chegando pelo Infomoney, muita gente chegando pelo YouTube, mas é só deixar o e-mail lá, stockpickers.infomoney.com.br, que a gente vai avisar todos os dias. O Telegram, qualquer coisa, chama a gente no Instagram, no Twitter, Stock Pickers, que a gente entrega isso aí para vocês. O nosso... A gente também... Não, eu o falo Telegram. do Telegram. Isso, Stock Pickers Oficial. Aí você encontra a gente lá. Oficial em português mesmo, com F só. Pessoal, é isso aí, galera. Quem quiser me seguir, eu estou no Twitter, L de Luiz Nunes, JR. Eu falo de mercado, política e besteiras em geral também. Legal. Bom. E a Forpus, qual o site da Forpus, Luiz? Forpuscapital.com.br. Forpus é um twin, um passarinhozinho. Legal. Então, Forpus Capital. Aqui, ó, igual tá no meu nome aí, galera. Forpuscapital.com.br. Legal. É isso aí, gente. Luizão, só gratidão Senhores, por você. obrigado. Parabéns aí. Renatão, valeu demais. É nóis. Primeira de muitas aulas. E galera que acompanhou até agora, brigadão. Se você tá vendo ao vivo, já só vai no banheiro, faz um xixizinho, pega uma água e loga no YouTube da XP que o Howard Marks vai entrar ao vivo agora, imperdível. Isso aí deixo para vocês a dica. Valeu, galera. Até amanhã com mais uma aula do Stock Pickers. Tchau. Abraço.